O nosso mundo é um lugar muito misterioso. Nós temos muitas perguntas, mas poucas respostas de como o universo e nosso planeta se comportam. Existe algo que você sempre teve curiosidade em saber e nunca soube a resposta, como, por exemplo, ruínas antigas, possíveis sinais extraterrestres ou manuscritos perdidos? Alguma dessas dúvidas não só intriga você, como também rodeia a cabeça de milhares de cientistas. Eu sou Adriana Bueno e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo e assine as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Hoje eu vou te apresentar coisas misteriosas que não se tem explicação. O nosso vídeo conta com casos, lugares e situações que provocam uma grande dúvida nas pessoas e que até hoje não se tem uma explicação razoável. Nós colocamos na ordem que acreditamos ser mais interessante e que mais dificilmente poderão ser respondidas em um futuro próximo. Porém, você é livre para discordar da gente. Vamos começar em um lugar bastante misterioso e que até hoje não se sabe exatamente sua função, quem construiu e nem como foi feito. Alguns dizem que se trata de uma forma de calendário, já outros afirmam ser um templo antigo. Estamos falando de Stonehenge. Esse complexo circular é formado de pedras que podem medir até 5 metros de altura e pesar mais de 50 toneladas cada. Stonehenge fica localizado no sul da Inglaterra. Estima-se que a construção foi feita entre 2.600 a 2.500 anos antes de Cristo. Pensa em algo antigo. Todos os anos o lugar recebe milhares de visitantes intrigados com a construção. Existem inclusive relatos de aparições de OVNIs e acontecimentos sobrenaturais na região. Você já ouviu falar do dodecaedro romano? Esses simples objetos, que têm entre 4 e 12 centímetros e que podem ser feitos de bronze ou pedra, provocam uma grande controvérsia entre arqueólogos e historiadores, especialistas em Império Romano. Os dodecaedros foram achados na França, Suécia e em outros países da Europa, porém sua função nunca foi esclarecida. A discrepância entre os estudiosos é tão grande a respeito do objeto que ele já foi classificado como arma de guerra, brinquedo, medidor de tempo, castiçal e até mesmo um símbolo religioso. E você, acha que é o quê? Eu prefiro nem arriscar. Os livros apócrifos fazem parte de um grande mistério da humanidade e das religiões cristã e judaica. Esses livros foram encontrados junto com pergaminhos na região do Mar Morto, em Israel, entre os anos de 1940 e 1950. Eles datam de mais de 40 anos antes de Cristo e descrevem boa parte das passagens bíblicas. Porém, a questão que chama a atenção é que existem livros e escrituras que fazem parte desse conjunto, mas que não estão presentes na Bíblia cristã e nem na Bíblia hebraica. Isso faz com que historiadores se perguntem sobre os motivos pelos quais esses livros foram cortados e não passados adiante. Esse mistério é um clássico, mas clássicos não são clássicos à toa, né? O Triângulo das Bermudas é um local que mexe com a cabeça de muita gente, por isso merece um lugar em nossa lista de coisas misteriosas que ainda não se tem uma explicação clara. A região localizada entre a Flórida, Porto Rico e Bermuda possui uma característica incomum. Lá, navios e aviões costumam desaparecer sem deixar rastros. Apesar de cientistas tentarem explicar alguns fenômenos naturais que ocorrem na região, até os dias de hoje não há um consenso sobre o que de fato fez esse lugar sumir com embarcações e aeronaves. As linhas de Nazca, no Peru, são grandes desenhos de animais e outras figuras que foram feitas na região dos Pampas de Jumana. O conjunto de desenhos se estende por incríveis 80 quilômetros. Eles foram feitos entre os anos de 400 e 650 pela civilização de Nazca.
Porém, não se sabe os motivos dos desenhos e apenas se especulam como eles eram feitos. Os significados dos animais e de outras figuras também não possuem respostas satisfatórias. Um desses desenhos é apelidado de astronauta, por se parecer bastante com uma pessoa com equipamentos espaciais. Mas como o desenho de um astronauta poderia ter sido feito por uma civilização que viveu séculos antes do primeiro homem ir ao espaço? Esse é um mistério que até hoje não tem uma explicação clara. Já ouviu falar no sinal WOW? Não? Então eu vou te explicar. Existe e sempre existiu a questão: estamos sozinhos no universo? Para tentar responder essa questão, nós criamos foguetes, satélites, telescópios e estudamos de forma incessante o espaço à procura de um sinal que os dê essa resposta. Um dos lugares responsáveis por procurar sinais de vida inteligente é o SETI, o que significa em português busca por inteligência extraterrestre. Esse local em Ohio, nos Estados Unidos, possui diversos instrumentos e centenas de cientistas trabalhando sem parar. Em 1977, o SETI recebeu um sinal que ficou conhecido como sinal WOW. Esse sinal de rádio veio do espaço e durou exatos 72 segundos. Sua existência não foi um falso alarme e foi comprovada. Os cientistas conseguiram identificar que o sinal partiu da constelação de Sagitário, porém não se teve uma localização precisa. Algumas pessoas acreditam que esse sinal pode ter sido uma tentativa de comunicação de outra raça inteligente, enquanto outros pensam que o sinal pode ter vindo de uma estrela não mapeada ou um evento cosmológico. Até hoje, não se sabe o que ou quem emitiu o sinal e ele continua como um dos maiores mistérios da história da astronomia. E se eu te falasse que uma civilização inteira existiu, deixou algumas marcas na Terra, cidades, e nós não fazemos ideia de quem eles foram? É exatamente isso que acontece com o povo perdido, localizado na província de Sindh, no Paquistão. Acredita-se que essa cidade fazia parte da civilização do Vale Indo. Sítio arqueológico foi apelidado de Mohenjo-Daro, que significa Monte dos Mortos. O local foi construído há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo e abandonado 600 anos depois por motivos que ainda não sabemos ao certo. A cidade, muito bem planejada para a época em que foi construída, inclusive com avenidas largas, só foi redescoberta em 1920. Como não há nenhuma escrita sobre sua história, tudo o que existe é mera especulação ou estudos de objetos e construções. Você acredita que computadores podem ter existido há milhares de anos? A máquina de Anticítera ou computador de Anticítera é considerado por muitos o primeiro computador a ter sido feito pelo ser humano. Porém, o seu mistério reside na época em que foi feito, cerca de 100 anos antes de Cristo. Sim, antes de Jesus nascer, já existia um protótipo de computador analógico feito na Grécia. A descoberta foi em 1901 por mergulhadores que procuravam peças arqueológicas, como estátuas e outros objetos. Após um longo estudo, se concluiu que provavelmente a máquina serviria para medir e calcular a posição das estrelas, além das órbitas dos planetas e da Lua. Não se sabe quem construiu essa máquina e nem como se chegou a esse tipo de modelo. Isso abre espaço para muitas especulações e dúvidas sobre o artefato. Você já ouviu falar da matéria escura? A matéria escura é um tipo de matéria que não emite luz, não interage com outro tipo de matéria e nem emite radiação eletromagnética. A matéria escura é, sem dúvida, uma das coisas que mais intrigam os astrônomos. Até hoje não se tem total certeza do que ela é feita e qual a sua função. Existe, inclusive, uma dificuldade de se identificar a matéria justamente pelo fato dela não interagir com quase nada.
e esse empecilho faz com que o mistério aumente. Mas o que se sabe é que ela é responsável pela composição de aproximadamente 27% do universo, ou seja, nós não fazemos ideia do que compõe de mais um quarto do que nos rodeia. E a vida? A vida é uma grande incógnita, não é mesmo? Talvez um dos maiores mistérios que se tem são as experiências de quase morte ou de pessoas que foram dadas como mortas e que de alguma forma conseguiram voltar à vida. Isso é misterioso porque mexe com algo primitivo em nossas mentes. Nós não sabemos como surgimos e nem para onde iremos. E esse tipo de experiência pode ajudar a esclarecer algumas dessas coisas. O mais interessante dessas experiências é que existem relatos divergentes sobre o que se passa do outro lado. Há quem diga que não há nada, apenas escuridão, como se você estivesse dormindo. Alguns dizem ter visto luzes ou seres celestiais, enquanto outros dizem que com seu espírito fora do corpo, eles puderam vagar pelo mundo e viram seu próprio corpo de cima. Essas experiências são o mais longe que conseguimos chegar para decifrar a origem da vida e o que ocorre no pós-morte. Mas aparentemente, esse é outro mistério que irá perdurar e que talvez nunca será solucionado pelo ser humano. E você? Tem algum mistério ou dúvida que nunca foi tirada? Alguma coisa que sempre te incomodou? Do que eu te mostrei hoje, qual dessas questões mais te chamam a atenção? E se você pudesse, qual delas você gostaria de saber a resposta? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu fico por aqui, mas volto em um próximo vídeo.